Olá, muito boa noite. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais uma transmissão aqui da Prática Logística. Queria saber de vocês, vocês estão escutando bem? Como é que está o áudio? Está tudo bem? Estão ouvindo? Manda aí, por favor, pelo chat. Tudo tranquilo? Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, Laércio, Romário. Boa noite. Carlos Magno. O áudio tá bom. Ok, Romário, beleza. Bem, ok, vamos aqui para mais uma transmissão ao vivo da Prática Logística no nosso escritório, aqui em Goiânia. Vou abrir uma enquete aqui, pessoal. Até o pessoal está entrando aí. Boa noite, Lucas. Vou começar com uma enquete e vocês já podem ir respondendo, tá bom? Então, vamos lá. Vai a primeira enquete aí. Você é de qual região do Brasil? Boa noite, Rogério. Beleza? Tá ouvindo? Que bom que tá ouvindo. Está em enquete. Podem ir respondendo. A galera do Nordeste tá bem aqui, na maioria aqui, a pessoa do Norte também, Sudeste. Isso aí, vamos respondendo, só para a gente saber o perfil do público que a gente está conversando aqui, tá bom? Boa noite, Alexandre. Sim, vamos respondendo a primeira enquete de qual região do Brasil que você é. Ok, vamos encerrar por aqui a enquete. Vamos agora trazer uma outra enquete aqui para vocês. Você já conhecia a prática logística? Ó, o pessoal que já conhece a gente, isso é legal. Todo mundo aqui conhece a prática logística. Ó, teve gente que não conhece. Está conhecendo agora. Espero que a gente possa superar essa expectativa, tá? Vamos lá. Quem mais? Rapaz, pau. Galera, tudo bem aqui. Clemilton, boa noite, Clemilton. Vamos lá, então vamos seguindo aqui. Ok, vamos encerrar aqui a primeira enquete aqui e vamos aqui para o nosso conteúdo. Ok, muito obrigado pelas respostas. Bem, nós vamos falar hoje aqui sobre 5 dicas para turbinar o WMS do Intor. Então, ou você praticamente já tem essa ferramenta em uso, ou você está em implantação, ou talvez tenha o interesse de utilizar essa ferramenta, né? Bem, a intenção aqui é trazer algumas ideias, algumas referências para vocês,
de forma que vocês possam trazer para a operação de vocês, possam aplicar e, de certo modo, vocês verem algum resultado. Então, é contribuir com vocês, de alguma forma, com a experiência que a gente tem. Talvez aqui a gente vai falar aqui de algumas quebras de paradigmas, talvez aqui a gente vai colocar algumas coisas, algumas experiências práticas que, em algum momento, possa trazer algum questionamento pelo fato de algo ser diferente, algo ser novo, ou ser de um segmento diferente. Mas a ideia é justamente isso, trazer a realidade de várias operações a nível de Brasil, em todo o território nacional, e que talvez essa inspiração, essa experiência possa servir de base para você aplicar dentro da sua operação, tá bom? Então, trazendo aqui a apresentação, temos aqui, portanto, o tema 5 dicas para turbinar o WMS do WinTor, tá? Vou liberar aqui também a transmissão pelo Instagram. Pronto. Então, nós vamos aqui iniciar nossa transmissão ao vivo aqui sobre as 5 dicas para turbinar o WMS do WinTor. Bem, a gente tem uma experiência a nível de Brasil e a gente vai passar aqui para vocês as dicas e algo que possa agregar para a sua operação. Vamos aqui logo para a nossa primeira dica, a gente vai ser bem objetivo aqui. Nós temos a primeira dica, que é o uso, a aplicação de coletores de dados na aplicação. Então, vamos aumentar a ventaninha e vamos seguir aqui com a apresentação. Então, querendo ou não, esse aqui ainda é um grande dilema, é um grande problema que nós temos aqui na operação, porque, primeiramente, coletor de dados é cotado em dólar, coletor de dados é um equipamento caro, é um equipamento que fica com o pessoal da operação, anda no depósito inteiro, então tem aquela restrição sempre de possível queda, de manutenção, de o pessoal não ter cuidado. Então, esse é o primeiro ponto, né, do investimento, dos cuidados com a tecnologia, né. E eu ainda tenho me deparado com algumas situações que o pessoal ainda entende que o coletor de dados vai trazer atrasos na operação. E o pessoal fala assim, Anderson, mas eu vou lá e pego, eu estou com o papel na mão, vou lá e pego o produto e eu tenho que ler o código de barras, eu tenho que ler o produto, eu tenho que digitar, então eu faço perder meu tempo, não? De certa forma, ele toma um tempinho a mais, porque você tem que confirmar alguns dados, para primeiro, você garantir que está na localização certa, você está pegando o produto certo, mas é fazer um trabalho de qualidade da forma que tem que ser feita. Porque, assim, se você não confirma a informação do produto, você corre o risco de pegar o produto invertido, pegar o produto errado, a quantidade errada. Então, o coletor, ele minimiza os transtornos. Então, ele faz com que todos os processos subsequentes a ele, aquele processo, vamos pegar, por exemplo, a separação, na conferência ele vai ter um efeito de erros muito menor se você fizer a separação com o coletor. Da mesma forma, se você faz a conferência de saída com o coletor de dados, a tendência é que você faça a leitura do produto de forma correta. Então, a inversão de produtos lá na entrega pelo motorista, a tendência é ser menor, porque você confirmou o código de base do produto. Então, existe um efeito em cascata. E assim, olhando como cadeia, se você for olhar no processo de entrada, a gente pode aplicar ele na conferência de entrada, com o conferente, ele vai lendo todos os produtos, ele tem como condições ali de definir o endereço de armazenagem, então já coloca etiqueta no produto e faz com que você etiquete o produto, deixe ele identificado, e do processo seguinte, a conferência, é a estocagem. Daí o operador de empilhadeira, com o coletor de dados, ele confirma aquela etiqueta do EAN 128, ele confirma os dados da UMA, que é a Unidade de Movimentação e Armazenagem, e ele garante que aquele ID daquele pallet está correto, e ele leva para a posição pallet. Então, acaba que você tem uma confirmação do código de barras das informações do produto, do pallet,
você tem o registro online das informações e você sabe com quem está fazendo o quê, quem está parado, quem não está fazendo alguma atividade. Dando sequência em termos de movimentação interna, até para a reposição de picking e troca de picking, é possível você fazer o acompanhamento do que está sendo feito, o que já está pendente, o que está concluído, o que enfim, você sabe o que a pessoa fez e você tem a garantia que ele colocou no endereço correto, tá? Então, a aplicação de coletor de dados em todos os processos aqui é possível você ter esse mapeamento e ter a garantia de que você está fazendo a coisa certa. Há erros? Sim, existem possíveis erros, sim, alguns possíveis enganos, mas eles são muito menores em se tratando de operações que não tenham WMS na operação. Então, é algo que ainda é questionável, mas é algo que a gente vê que realmente vai turbinar a sua operação. Por exemplo, eu não tenho memória aqui, não tenho lembrança aqui qual foi a última vez que eu fiz um inventário geral sem coletor de dados. Realmente todas as operações que a gente tem feito, e vamos colocar aqui os últimos 6 anos, 7 anos, eu não me recordo ter feito uma operação 100% com papel. Talvez uma outra situação, um endereço menor ali, um quartinho, uma área de segregados talvez ali, faça ali, ou um produto blocado, talvez faça com papel, mas 100% um endereço, um inventário geral com papel, e eu realmente não lembro de ter feito. Então a gente sempre recomenda fazer inventário geral com o coletor de dados. Assim, também de uma forma rotativa, porque você já faz a atribuição automática, você faz a confirmação do endereço, já faz a leitura do código de barras, você tem antes do 28, você lê a informação, você tem a garantia dele preencher as informações. Então, a gente não vê por que não utilizar. Claro, tem um investimento para isso, tem que se avaliar o retorno sobre o investimento e tem que se identificar também o cuidado, né, o manuseio do pessoal. Às vezes tem operações que colocam coletores de dados ali com fixo para cada pessoa, é um coletor para pessoa, não tem um compartilhamento de equipamentos. Então, cada um cuida do seu, até porque se um estragar, a gente fica sabendo quem que realmente estragou, quem que é o culpado. Porque se você tem um compartilhamento ali, fica difícil até de você estabelecer quem é que possa ter estragado, porque um chega e o outro usou, até aquela diz que me disse, então pode ter algum problema ali. Então, essa é a primeira recomendação nossa, aplicar coletor de dados na operação. Aí você me pergunta assim, Anderson, coloco tudo de uma vez? Não recomendo. Faça de forma faseada. Escolha alguns processos e coloque eles de uma vez de cada vez. Tá? Então, vamos fazer a aplicação? Vamos primeiro para os processos de conferência de entrada e conferência de saída. Colocou, aplicou, todos os conferentes estão usando, todos os conferentes de entrada, todos os conferentes de saída estão usando, espera a operação amadurecer, a pessoa pegar a habilidade, e aí sim a gente segue para o próximo processo. Vamos lá para a estocagem, para o operador de empilhadeira? Ou vamos para a separação? Normalmente, utiliza-se com muita frequência conferência de entrada, conferência de saída e processo de inventário. Em um segundo momento, é feita a atribuição do coletor de dados na contagem de estoque, no inventário, seja rotativo ou geral, na reposição, na mudança de picking, e geralmente o último processo que se aplica coletor de dados, ele acontece ali na separação de mercadorias. Aí você pergunta, pô, mas é o processo que está justamente pegando o produto na posição, é ali que geralmente tem mais pessoas para ter um maior controle, mas é justamente por isso, porque geralmente tem muitas pessoas na separação e o investimento para se colocar coletor de dados para todo esse quantitativo de pessoas pode ser alto para algumas operações, então o pessoal primeiro prefere trabalhar com as equipes menores de conferência, de inventário, de reposição, para depois seguir para o processo de separação de mercadorias, ok? Então é isso, fiquem à vontade, eu estou acompanhando aqui pelo Webinar Jam, pelo Instagram, fiquem à vontade de vocês trazerem as perguntas aí, se a pergunta estiver dentro aqui do conteúdo que eu estiver explicando no momento, a gente traz a resposta. Se não, no final, a gente responde aquelas outras perguntas que geralmente acontece, da gente trazer aqui algum esclarecimento de algum outro assunto aleatório que vocês possam ter, ok? Então,
Essa aqui é a primeira dica nossa, aplicar coletor de dados. É a nossa primeira sugestão para turbinar a sua operação com WMS. Vamos aqui a nossa segunda recomendação, nossa segunda dica em termos de aplicação na sua operação, aplicar convocação ativa. É possível fazer hoje no WMS do Intor a aplicação da convocação ativa para 4 processos. Nós temos ali na estocagem, que é o trabalho do operador de empilhadeira, quando finaliza a conferência, o produto já está etiquetado ali no box. Então, a mercadoria já está com etiqueta, identificação, com endereço e tudo mais. É possível atribuir. Então, ele faz um barulho. Esse barulho, essa música, não sei como, esse ruído, você pode colocar um arquivo ali no servidor ali de repositório de rotinas e ele executa esse som e aí alerta o usuário ali que tem alguma tarefa para ele executar. Ele tem a função de aceitar ou rejeitar. Se ele rejeita, ele fica um histórico de rejeição, ou se ele aceita, ele já vai para a tela correspondente à tela ali de operação ali da tarefa, da ordem de serviço. Então, nós temos ali estocagem, que é quando ele puxa ali da doca para dentro da rua, ele traz ali a contagem de estoque, então você pode definir que, por exemplo, o endereço de pique é uma equipe, endereço de pulmão é outra equipe, e cada um recebe as ordens de serviço conforme a região onde ele está atuando, o setor que ele está atuando, e também o tipo de OS que ele tem autorização. Então, você está dentro da separação, por exemplo, ele está habilitado a só fazer separação por pedido, ou separação do fracionado, só vai cair para ele separação do fracionado. E se caso ele faça a separação de caixaria ou da caixa fechada, ou algum outro processo, então só vai ser designado conforme aquele tipo de OS determinado no perfil de WMS dele. Okay? Mas o que a gente pode ganhar com a convocação ativa? Bem, se você for imaginar o seguinte, quando o cara faz vamos partir para o inventário, ele tem ali 40, 50 endereços, ele vai fazer a contagem, então faz do primeiro até o 50º endereço. Ele passou pelo último endereço, normalmente o que ele teria que fazer? Ele teria que voltar lá na mesa e falar assim, gente, me dá mais uma ordem de serviço aí. E aí ele atribui aquela ordem de serviço para o cara. Agora, dependendo onde ele esteja, o caminho que ele vai percorrer de onde ele está até a mesa pode demorar 1, 2 minutos e depois ele se deslocar até o endereço que ele tem que ir, então acaba que ele perde. Vamos considerar aqui 1 minuto para cada OS. Então, se ele faz ali 2 OS por hora, então já vai 2 minutos por hora, fica 8 horas, já vai 16. É uma operação com 50 pessoas, isso no mês, isso no ano. Então, pode aumentar sim a capacidade de produção, pode aumentar sim a performance do pessoal, aumentar a produtividade, porque isso existe uma progressão geométrica aí, porque conforme a quantidade de tarefas, ordem de serviço que ele desempenha, às vezes um OS demora 5 minutos, outro OS demora 10. Então pode ser que em 1 hora ele tenha que fazer 5 setups ali, que é 5 OS que ele tem que iniciar novamente. Então, para cada vez que ele for iniciar uma outra OS, vamos supor que seja 1 minuto. Então, 5 novas OS por hora, então 5 minutos perdidos. Isso aí vezes 8, então você já começa a ver isso para 50 pessoas, 30 pessoas, isso num dia inteiro, isso aí no mês, numa semana inteira. Você pode contabilizar aí que são muitas horas. Então, é algo que gera valor, a gente entende que aumenta a produção e pode realmente gerar um aumento de performance para vocês. E em alguns casos, às vezes, assim, você inibe de você ter que contratar e você utilizar a mesma equipe, porque ela vai estar produzindo mais. Então, aí nesse ponto é muito bom. O Daniel fez uma pergunta aqui: como fica o retorno do ressuprimento para o pulmão na convocação ativa? Para você fazer esse processo, Daniel, você tem que usar a movimentação horizontal e vertical com OS de retorno. Então é o seguinte, se você faz um abastecimento de um pallet que você não vai consumir toda a quantidade, vamos supor um pallet de 100 quilos, você precisa de 100 caixas, você precisa de 30 caixas. Você tem a movimentação de descida do operador de empilhadeira, tem a operação de reposição,
com as 30 caixas, e tem uma OS de retorno com 70 caixas. O que a convocação ativa faz? Ela verifica a sequência da UMA. Então, esse pallet tem um MA, que é a unidade de movimentação e armazenagem, e daí ele segue essa sequência. Qual que é a primeira sequência? A sequência 1 é a OS descida. E enquanto essa OS está pendente, ela não autoriza você fazer a sequência 2, que é a OS de reposição, que é o cara que fica no piso, faz a movimentação horizontal. Ele só autoriza ou só atribui para o repositor depois que a OS de sequência 1, que é do operador de empilhadeira descida, ele finaliza. Da mesma forma, a OS de retorno. A OS de retorno só é atribuída a alguém para ser executada depois que a OS sequência 2, que é do repositor, está finalizada. É dessa forma que ocorre a movimentação. Ok? Então, convocação ativa, sempre que for possível, você automatizar o seu processo é melhor, porque você faz o WMS trabalhar por você, não você trabalhar para o WMS. Vamos ver aqui mais alguma pergunta. Félix Bezerra. Olá, Félix, tudo bom? Anderson, quais as ações necessárias para a migração do coletor convencional para Peak Invoice? Félix, isso aqui a gente vai deixar aqui para tratar essa pergunta aqui mais no final, tá bom? Vamos só focar primeiramente aqui, porque ela não está diretamente focada aqui na convocação ativa. Mas daqui a pouco eu te respondo essa pergunta. Seguindo aqui, então essa é a nossa segunda recomendação, nossa segunda dica, que realmente vai aumentar a sua performance, porque vai reduzir a utilização do pessoal de mesa, o pessoal vai ter menos deslocamento em busca de tarefa, principalmente aquele pessoal que tem um pouco de dificuldade em querer trabalhar muito, então eles vão receber no coletor deles, sem eles ter que, de forma ativa, buscar a tarefa andando e lá buscar. Então o próprio sistema vai atribuir para ele assim que ele encerra uma tarefa. E geralmente quando ele vai buscar uma tarefa, ele tem um caminho ali que passa por alguma pessoa que ele conheça, ele volta, bate um papo, ele vai no banheiro, então ele dispersa muito dentro da sua atividade, ok? Então essa aqui é a nossa segunda dica dentro dessa live aqui para aumentar e turbinar o seu WMS. Mais alguma pergunta, pessoal, pode ir enviando que a gente vai respondendo. Nossa terceira dica aqui é criar uma rotina de inventário rotativo. Na verdade, o inventário rotativo, ele dentro do WMS, ele tem a denominação de inventário rotativo. Mas eu até acho interessante trabalhar com o conceito de inventário cíclico. Existe esse nome dentro do WMS do Intor? Não existe essa denominação de inventário cíclico, mas ele é adotado, ele é utilizado dentro do processo de inventário rotativo. O que muda é a forma de gestão. Você vai continuar contando, independente do cíclico do rotativo, o sistema ela é tratado da mesma forma. Todos estão me ouvindo? Está tudo tranquilo, pessoal? Pessoal, todos estão me ouvindo? O áudio está bacana, pessoal? Então vamos seguindo aqui. Então, nós temos aqui como é que é esse controle, hein? A diferença do inventário cíclico e do inventário rotativo é que o inventário cíclico você tem uma periodicidade, você tem um tempo em que você tem que finalizar a contagem de todo o seu estoque. Geralmente ela serve para substituir o inventário geral. O inventário geral geralmente acontece no final de semana, acontece em feriado prolongado, por exemplo, no carnaval, acontece num momento em que o pessoal tenha mais tempo a contar, vai contar de madrugada, à noite. Então é bem custoso, é bem trabalhoso, e isso realmente financeiramente dá gera muito valor para a empresa. Então, eu particularmente prefiro trabalhar com inventário cíclico, que vamos determinar que, por exemplo, em 3 meses vão contar todos os endereços da empresa. Com isso, você consegue ter um cronograma de atividades, você conta um pouco do seu estoque todo dia. E com isso você consegue fechar um ciclo.
Certa vez eu estava em um cliente que ele queria contar o estoque, todo o estoque num ciclo de um mês. Então a gente montou para ele uma quantidade de contagem por dia, para que num ciclo de um mês ele teria contado todos os produtos do estoque. Então isso é bacana porque você consegue substituir o custo daquele inventário geral por um custo menor, que você faz um trabalho que é em horário comercial, você faz com a equipe sem pagar hora extra, adicional do turno. Então, para a empresa tem um custo menor e você praticamente atinge quase o mesmo resultado. Então, nesse caso aqui, só o ponto aqui, já só de tratar sobre inventário cíclico e inventário rotativo, eu já acho bastante interessante porque você consegue estabelecer essas regras. Outro ponto sobre inventário rotativo, geralmente é bom atribuir alguns critérios, não é sair fazendo inventário de qualquer forma e qualquer produto. Pelo contrário, geralmente eu adoto aqui a regra de ser produtos que foram cortados, produtos que foram devolvidos, produtos que estão próximos ao vencimento, produtos que estão com ponta de estoque. Geralmente são essas situações que a gente recomenda que faça inventário rotativo, porque é para tratar a situação pontual da operação. E você vai lá, faz a correção e deixa isso pronto. Claro que você não pode também adotar um inventário como sendo um processo que vai sempre corrigir o seu saldo de estoque, os seus problemas, porque na verdade o seu problema não é o inventário ou fazer o inventário, o seu problema está no processo que não está sendo feito a contento, e aí você está tendo que fazer uma manutenção grandiosa de inventários. E com isso, como é que o WMS trabalha? Existem 4 tipos de inventários. Existe inventário por endereço, produto, fornecedor e shelf life. O inventário por endereço, basicamente você seleciona os endereços que você quiser contar. Pode ser endereço livre, pode ser endereço ocupado, pode ser endereço de qualquer rua, qualquer depósito, endereço de pulmão, de pique, ou seja, o filtro aqui que você pode adotar é o filtro do endereço. Já quando você vai para um filtro de produto, você define o produto e o sistema traz para você quais são os endereços vinculados àquele produto. Uma atenção muito importante aqui que o pessoal muito pergunta. Anderson, eu trabalho com pallet misto. Quando eu vou fazer inventário por produto, ele vai selecionar aqueles endereços daquele produto. Mas se tiver outros produtos naquele mesmo endereço, então de forma automática, aqueles outros produtos também entram no inventário porque você está selecionando um pallet misto. Isso quer dizer que, se você informar a quantidade de somente do produto que você informou, ele vai zerar a quantidade dos demais produtos que estão naquele endereço. Então você tem que contar o que está no endereço e não somente aquele produto que você selecionou, tá bom? Então essa é a regrinha de ouro aqui em termos de inventário no WMS Mentor, porque já aconteceu algumas situações, às vezes, principalmente farma, cosméticos, acontece muito isso, o pessoal tem endereço misto. Claro, o endereço misto é um controle um pouco mais rigoroso, um pouco mais difícil, mas se você conseguir fazer um controle e quando for fazer um inventário, você tem que contar todos aqueles produtos que estão naquele endereço. Se você informar apenas um produto que você quer, automaticamente o sistema irá zerar o estoque dos demais produtos nesse endereço. Fica a dica. Então, outra forma de fazer inventário pelo WMS Mentor, por fornecedor, você seleciona ali qual fornecedor que você quer fazer inventário, e daí você vai trazer os produtos vinculados àquele fornecedor e os endereços vinculados a esse produto desse fornecedor. Então, uma tabelinha que faz aí para trazer todos esses endereços. E, claro, novamente, se tiver pallet misto, você tem que informar os outros produtos, senão vão zerar o saldo desse produto. E um tipo de inventário que, particularmente, eu vejo que muitas poucas pessoas usam, muitas poucas operações usam, que é o inventário por shelf life. Porque ele te traz a condição de você selecionar o produto conforme o prazo de vencimento. Eu quero que traga todos os produtos que vão vencer em 30 dias. Eu quero trazer os produtos que vão vencer em 45, em 7 dias, em 2 vencidos. Então, você tem a condição de colocar, principalmente quem controla a validade, né? Quem trabalha com produto com vencimento. Então, você pode selecionar conforme
esse critério, ele vai te trazer todos os endereços nessas condições e você faz o inventário. Para garantir, às vezes, por uma situação de movimentação, às vezes você coloca dois produtos com o mesmo produto com duas datas, então às vezes pode ficar o mais antigo ali. Então, a gente tem como fazer essa seleção dos endereços com produtos que têm um certo tipo de vencimento ali. Então, a recomendação aqui, em termos de terceira dica para a turbinal da LMS, é o quê? Você ter regularidade. Seja inventário geral, seja inventário rotativo, seja inventário cíclico, você tem 4 opções para fazer inventário. Então, assim, não tem desculpa para falar que não tem que fazer, viu? Tem 4 opções para você escolher, é um menu aí de formas de como você vai fazer esse inventário, para você deixar aumentar a sua curiosidade, mas claro, o importante aqui é você identificar as divergências, e se elas estão acontecendo de forma recorrente, é porque no processo de recebimento, no processo de entrada em si, ou no processo de saída ou de movimentação interna, alguém está deixando o produto sem movimentar ou está movimentando errado. Então, a correção tem que ser lá no processo de movimentação. E o inventário ajusta o estoque para corrigir esse saldo que estiver errado, ok? Então, essa é a minha terceira dica. Daniel fez uma pergunta, pode falar um pouco sobre funcionalidades do controle de lote na operação? Bem, Daniel, o controle de lote ele é um pouco mais trabalhoso do que o normal, tá? Por exemplo, se você for marcar um produto, lá na 203 ou na 31701, você marca o produto como para usar lote. Então, lá no recebimento de mercadorias, na conferência de entrada, você vai ter que lançar o lote do produto. E daí você já vai ter que ter apuração de divergência do produto e do lote. Então, pode ser que na nota recebeu um lote e fisicamente veio outro. Então, já tem uma apuração não só de quantidade, mas de lote. Você vai ter que definir esse lote para o endereço. Então, você vai ter um controle de estoque por endereço e lote. Eu consigo colocar 2 lotes no mesmo endereço? Consegue. Claro que você vai ter que ter uma pilha de produtos ali de um lote ou de outro lote, porque senão até dificulta, até para a movimentação. E da mesma forma, vou abastecer o pique. Se você vai abastecer o pique e vai movimentar 2 lotes, você tem que formar o primeiro, tem que formar o segundo. Vamos fazer separação. Você tem que formar o lote na separação, ou você pode configurar ou ser na conferência. Tem a indução do lote, que você pode configurar também, que a 1752 pode induzir lote, ou então você informa o lote na separação ou na conferência. E, enfim, no inventário, vou fazer inventário, tem que fazer lançamento do lote. Apuração da divergência também é por lote. Pode bater a quantidade, pode bater a data de validade, pode bater o produto, o endereço, mas se o lote estiver diferente, não bate. Então, ele é um pouquinho mais trabalhoso. E detalhe, quando você faz controle por lote, você não tem condições de fazer separação por carga. Como o lote tem que sair na nota fiscal, então você tem que separar por pedido. Então, controlou por lote, obrigatoriamente tem que separar por pedido de venda, tá? Então, no que tange aqui ao inventário, você tem que apurar a divergência do inventário, do endereço, por lote. Tem 5 lotes dos meus produtos, tem que fazer 5 lançamentos. E, consequentemente, serão 5 divergências, ok? Para você tratar. Claro, Romário, Antônio perguntou, o uso do lote é melhor só em indústria, né? O controle de lote, ele está muito vinculado à legislação. Então, se eu vou para o mercado farma, tem ali psicotrópico, retinóico, antibiótico, são produtos ali que têm um controle diferenciado, tem uma equipes diferenciadas, tem que colocar num ambiente separado. Enfim, o mercado farma ele tem essas particularidades em que o controle de lote realmente é obrigatório. Às vezes tem as portarias, tem a Anvisa, tem todo tipo de controle. Eu já vi alguns segmentos de mercado que, para alimentos, aí, por exemplo, macarrão, arroz, feijão, o pessoal tentar trabalhar controle de lote, mas eu não vejo particularmente grande vantagem, porque você trabalha com produto de valor agregado menor, um volume grande, e isso tornaria que sair de uma separação por carga e passar a separação por pedido. Então pode reter muita operação ali, você tem que agregar pessoal ali para conseguir expedir isso aí. Então, esse controle de lote tem que ter cuidado, porque ele pode realmente travar o seu processo. Como eu disse, o inventário é um deles que vai deixar o seu trabalho muito muito maior, não é? Porque você tem que controlar o lote e apontar as quantidades
dentro do endereço. O Daniel fez uma pergunta: tem alguma alternativa no WMS para deixar registrado no sistema o recebimento ou lote sem precisar de outras operações? Não. Inclusive o controle de lote ele não é por filial, tá? O controle de lote ele é geral. Se você marca que o produto controla lote, automaticamente todas as filiais passarão a usar controle de lote. Se você tem aí 2 filiais, marcou para usar lote, as 2 filiais vão funcionar com lote ao mesmo tempo. Se você tem 5 filiais, 10 filiais, então todos ao mesmo tempo vão começar a usar lote. Tá? Então tem esse ponto. Fazer o lote por um ou outro processo não tem esse controle. Não é possível hoje dentro do sistema. Tá bom? Seguindo aqui, então, essa é a nossa terceira dica, realmente realizar a rotina de inventário, ter a regularidade, disciplina em realizar esse tipo de processamento, tá? Realmente vai potencializar os seus resultados. Então, a gente tem alguns exemplos aqui de clientes que a gente colocou inventário cíclico de 3 meses, 6 meses, 1 mês, que baixou consideravelmente aí os cortes. A gente teve cliente que chegou a 84% de redução de cortes, porque a gente colocou uma rotina de inventário cíclico e rotativo, e a gente também olhou para o processo para ver onde que eram os furos de processo para gerar divergência, tá bom? Então, muita atenção com inventário. Seguindo aqui, pessoal, podem enviar as perguntas, a gente está aqui para responder, tá bom? Fiquem à vontade aí. O Daniel também complementou ali sobre a questão de lote por operação, complementou ressuprimento, separação, conferência. Daniel, é tudo ou nada, tá? E é todas as filiais, ou todas as filiais ou nenhuma, ou todos os processos ou nenhum. É assim que funciona hoje no WMS do Intor. Vamos para a nossa quarta dica. A quarta dica está aqui: modelo de separação para perfil de carga ou perfil de pedido. É possível hoje fazer uma configuração no WMS, criar uma parametrização. Você pode criar N parametrizações, assim como acontece no inventário. Você cria 1, 2, 3, 4, você fica salvo ali. E aí você atribui a permissão de acesso, quando a pessoa vai gerar ali a separação do pedido da carga, você pode atribuir aquela carga um modelo de separação. Por exemplo, há algumas semanas eu visitei um cliente e ele tinha 2 cargas. Ele tinha uma carga, um caminhão-veículo que estava encostado na doca lá, que tinha 60 entregas, uma carga de viagem que ia passar no interior do estado, em 4, 5 cidades, ia ficar 3 dias em viagem para atender 60 pedidos. Então ele estava fazendo uma separação paletizada. E aí ele teve uma outra carga do lado que estava fazendo entrega com uma grande rede, eram acho que 5 pedidos para a mesma empresa, para o mesmo depósito, para o mesmo endereço. E usou separação paletizada. Então, assim, se você tem uma separação paletizada, é porque você quer que tenha um sequenciamento das entregas dos pedidos. Você tem lá 60, 70 entregas para fazer, ele te vai dar a sequência de entrega e você organiza os pedidos na carroceria conforme aquela entrega. Quando você vai para fazer uma entrega única, ou a entrega de 5 pedidos, 3 pedidos, ou é um cliente grande, você pode criar um modelo de separação que seja de acordo com esse perfil de carga. Com isso, você consegue otimizar o processo de separação em conferência. Qual que é a diferença aqui? Se você faz uma separação paletizada ou por pedido, você tem uma quantidade de visitas nos endereços de uma forma maior. Com isso, você aumenta o tempo de processamento, porque você aumenta a quantidade de ordens de serviço, você aumenta a quantidade de tarefas, você aumenta a quantidade de pessoas, você aumenta a quantidade de acessos para fazer aquela separação. Se em algum caso você perceber que aquela carga tem um perfil diferenciado, que é para um cliente ou uma transferência de filial, você faz um modelo de separação que é por produto. Você vai lá naquele endereço, separa o produto inteiro e volta para o caminhão, e não tem essa questão de roteirização do pedido dentro da carroceria. Com isso, você otimiza o seu tempo de separação, você consegue botar o caminhão para fora de forma mais rápida. Então, identificar o perfil da carga, o perfil do pedido, faz com que você tenha a possibilidade de criar um modelo de separação para cada um deles. Hoje no WMS você tem ali 4 modelos distintos. Tem a separação por pedido,
tem a separação por carga, a carga paletizada e as notas fiscais. A separação por pedido é aquela mais trivial, que geralmente o pessoal recebe a mercadoria quando a distribuição é por pedido. Ele recebe a mercadoria, faz o processamento dos pedidos e separa literalmente por pedido de venda. Depois da separação feita, a conferência feita, é daí que é feita a montagem da carga. Quando a montagem da carga é antes, você tem dois modelos aí, que é por carga e carga paletizada. Mas dentro de cargas, tem carga por pedido, ou seja, mesmo você montando carga, você faz por pedido. Você tem a carga, que é a carga somatória de toda a carga. Você tem a carga por cidade e a carga por praça. Então você tem mais 4 modelos aí que você pode utilizar dentro do modelo de carga. Tem o modelo de separação de carga paletizada, que se o caminhão tem 6 pallets, eu divido a carga em 6. Só que o mesmo produto pode estar em vários pallets, porque são sequências diferentes de pedidos. Então por isso que você faz várias visitas no mesmo endereço, mas você ganha tempo na expedição. E tem a separação por notas fiscais, que é aquela transferência de filial, saída de fornecedor, simples remessa, são esses tipos de movimentações. De certo modo, você tem essas condições de tratamento, até inclusive ele tem alguns processos ali, que você pode ainda atribuir a separação por mobox, que é a quantidade que é vendida que seja maior que um pallet, já tira a quantidade do pulmão, não tem que abastecer picking, e vai direto para a doca. Tem a separação de cross-dock, que é uma reserva de estoque, você fez uma venda direcionada para um cliente com a data de validade específica, ele busca, gera uma ordem de serviço que busca no produto, no endereço que tem aquela data conforme a expectativa do cliente. E também tem algumas quebras de OS que eu acho muito bacana. Um processo aqui que eu não acho bacana, eu não gosto mesmo, não recomendo, é a tal da separação por rua. Porque a separação por rua, assim, você tem uma rua que tem muitos itens, outra rua que tem menos itens, uma rua que tem maior demanda, uma rua que tem menos demanda. Então, enquanto você tem uma pessoa separando 1 tonelada, você tem outra rua, o cara separando 50 quilos. Existe um desbalanceamento muito grande entre os processos, entre as ruas. Então, quando um está muito sobrecarregado, o outro está de boa. Então, a quebra de OS aqui, a gente tem recomendado fazer por grupos de estação, você juntar várias ruas, ou você quebrar por peso. Então, todos os mapas vão sair ali por 500 quilos, 300 quilos, então fica já padronizado, uniformizado o modelo de trabalho. Então, eu sei que vou separar um oeste de 300 quilos, todo mundo separa o oeste de 300 quilos, independente da rua. Então, você não tem você não sobrecarrega ali a operação em uma só pessoa e ficam outras pessoas ali subutilizadas, tá? Romário fez uma pergunta, acho bacana ela por pallet, mas acaba ocupando muito espaço dentro do caminhão. De fato, Romário, eu tenho uma preferência pelo modelo de separação paletizado, não quer dizer que eu acho que ele é o melhor modelo para toda e qualquer situação, mas ele tem um conjunto de requisitos que traz para a gente alguns resultados, então eu gosto muito de utilizá-lo. Ele é muito utilizado quando tem muitos pedidos na carga, ele sequencia os pedidos e faz com que faz um montante de pallets ali, então um montante de 500 quilos, 600 quilos, você determina o peso do pallet. Mas para você embarcar, para você colocar na carroceria do veículo, você não precisa colocar paletizado. Primeiro, que dependendo do tipo de produto, é difícil você estrechar e fazer tudo isso. Geralmente, o que o pessoal faz? Eles vão colocando blocado mesmo, batido na carroceria do caminhão, e colocam uma divisória. Então, coloca 2 pallets, uma divisória, 2 pallets, uma divisória, 2 pallets, uma divisória. Então, para o motorista ter uma noção de localização do pedido dentro da carroceria. Não precisa ser necessariamente fisicamente paletizado. O sistema vai organizar de forma paletizada, mas dentro do veículo você pode colocar batido, mas colocando uma divisória para facilitar o trabalho do motorista. É uma opção, tá? Rogério perguntou ali, por que nota fiscal? Eu não entendi. Pode passar algum exemplo? Vamos lá, vamos fazer uma separação de simples remessa. Eu vou mandar um produto para reaproveitamento. O pessoal de frios faz isso, tá? Um produto que está próximo ao vencimento, uma manta, vamos pegar uma manta lá de 2, 3 quilos lá, 4 quilos, sei o tamanho daquela manta de bacon, bem completa, e ele envia para fazer para fatiar. Então ele gera uma saída de simples remessa para uma empresa terceirizada para fazer a saída dessa mercadoria, ele fatia e faz as embalagens pequenas de meio quilo, de 1 quilo, para vender fatiado. Então com isso ele faz um tratamento ali para aumentar a longevidade do produto.
Assim também envio de mercadoria para amostragem, de brindes, enfim, existem várias formas de manutenção, devolução de fornecedor, transferência de filiais, qualquer tipo de movimentação de saída é tratado como nota fiscal, porque dentro do Intor você primeiro gera nota fiscal e depois faz a separação. É diferente do pedido de venda, porque o pedido primeiro você separa para depois faturar a mercadoria, ok? Então nós temos aqui algumas opções, é importante você entender assim, qual é o perfil da sua carga, o perfil do pedido, e ter o um entendimento qual é o melhor modelo de separação para essa situação, para esse perfil, ok? É isso, vamos dar sequência aqui, vamos aqui para a nossa última dica para potencializar, para turbinar o WMS dessa operação. Eu trago aqui a torre de controle logístico. Eu faço uma pergunta, vou fazer 3 perguntas para vocês aqui. Qual que é a sua performance atual? De 0 a 100, todos vocês que estão assistindo aqui, de 0 a 100, qual que é a nota que você dá para a sua operação? O quão bom ela está? Quão bem ela está evoluindo? Como é que está o nível de serviço? De 0 a 100. Está com 50, 60, 70, 40? É importante você saber como você está. E se você não sabe como você está, você não tem nem condições de saber como melhorar. Primeiro você tem que saber como você está, o que você está bem, o que você não está bem, o que você precisa melhorar, para daí você criar um plano de ação, um plano de evolução, para saber o que você tem que melhorar, para aí sim você falar se as suas ações melhoraram ou pioraram a performance da sua operação. O Ítalo Júnior falou que dá 8 aqui. Então, é um bom número. Mas, de qualquer forma, Ítalo, é uma subjetividade sua. Se talvez perguntar para alguém que trabalha contigo, talvez ele dê outra nota. Talvez ele dê 7, talvez ele dê 9, talvez ele dê 5, vai estar subjetivo. Então, é bom você ter critérios objetivos. O Romário colocou ali 70. É bom você ter critérios objetivos para você chegar nesse número, para saber o que você está indo bem, o que você está indo mal, e atuar naquilo que você não está atuando bem. Então, baseado nisso, você consegue estabelecer um plano de evolução, e você consegue também, aqui está ruim, vamos fazer uma ação corretiva. A ação corretiva que você fez, melhorou ou piorou? Porque o tiro pode ser pela culatra. O Carlos Magni colocou ali com 50%. Então, às vezes o tiro que você deu ali saiu pelo lado. Então, às vezes, de melhorar, você piorou. Mas é importante, independente se o resultado foi bom ou ruim, só de você saber que não está legal, você consegue atuar, pelo menos, não atuei, beleza, tentamos, não deu certo, vamos corrigir. Então, esse é o bacana de uma torre de controle logístico. Você tem informação à mão, fácil, direta, objetiva, e que qualquer um olhando consiga entender, mostrando se você está bem ou ruim, ou mal ou ruim, ok? Então é isso. A prática logística tem um serviço chamado Torre de Controle Logística. É um serviço remoto, recorrente, que a gente faz um trabalho de conexão, a gente temos algumas aplicações que apresenta para você os dados da sua operação de uma forma online, de uma forma automática, que você consegue pegar essa informação, até receber isso dentro da sua operação, com os dados da sua operação para falar assim, ó, não está legal aqui, aqui está legal, e você ter condições de tomar atitude e resolver esse problema. E você monitorar, acho que é o mais importante. Porque quando você começa a trabalhar com indicadores de performance, você tem que ter disciplina. Se você está acompanhando o número, você tem que estar sempre tendo a condição de estar acompanhando esse número para saber se está piorando, se está melhorando, e se está piorando, você tem que tomar uma atitude, para designar para alguém que é responsável por aquela ação. O número de reposição de pique está ruim. Tem produto que está tendo 3 reposições por dia. Isso é bom ou ruim? Para mim, isso é péssimo. Aí eu te pergunto, quantos produtos na sua operação tem mais de 2 reposições por dia? Quantos produtos? Você tem quantas empilhadeiras para fazer recorrência de um produto? Então, essa é a avaliação que você tem que fazer. A partir do momento que você tem essa informação à mão, você tem a disciplina de olhar os números, você tem delega para alguém atuar em cima do número e você tem condições de apontar se você está indo bem ou não com as suas ações, aí você está começando a turbinar a sua operação, fazendo com que ela tenha melhores números, melhores resultados, e você, claro, conforme a sua carreira também vai deslanchar também. Você gerando resultado, a sua carreira também vai crescer.
Então, são essas 5 dicas que eu tenho a passar para vocês. Então, a primeira, recapitulando aqui basicamente, nós temos aqui a primeira dica, que é a aplicação de coletores de dados na operação. A segunda dica, aplicar convocação ativa. A terceira dica, ter política e disciplina de fazer inventários rotativos. A quarta dica, aplicar um modelo de separação adequado para o perfil de carga e pedido. E última dica aqui, aplicar a torre de controle logístico dentro da sua operação. Respondendo às perguntas, o Félix trouxe aqui uma pergunta falando sobre voice picking dentro da operação. Então, como faço a utilização... Deixa eu só localizar aqui. Quais as ações necessárias para a migração do coletor convencional para o Picking Voice? O Picking Voice, o WMS do Intor, ele é integrado hoje com o Voice Pick da Vocollect. A empresa responsável aqui no Brasil é a CIO. Então, existe uma integração dos processos de abastecimento, separação dentro do WMS. Então, a comunicação via banco de dados e aí é enviado para o Voice, os dados da ordem de serviço, ele executa e devolve para o WMS falando que está finalizado. O fato de você usar a Voice, você tem as duas mãos liberadas para a movimentação de produtos, e você tem um headset que fica próximo aqui, e você fala e vai conversando, ele vai te passando as informações, vai falando pronto, 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 vai avançando, né? Você tem as mãos livres, então você não tem o coletor pendurado, não tem o bip da posição. Ele usa ali um DV, um dígito verificador em cada endereço, tem 3, ele pede para confirmar um dos 3, e daí você... É um modo diferente de trabalho, tá? Você consegue fazer isso escalonado por processo, faz para um processo, depois faz para outro, mas existe integração, existe uma metodologia de trabalho que a pessoa da CEO faz, tem alguns cases de referência que vocês podem entrar em contato, depois vocês podem me chamar aqui, que a gente dá essas informações, tá bom? Vamos para outra pergunta aqui. Adriano Ferreira. Boa noite. Faço a utilização de pré-inventário no WMS como rotina diária. Pré-inventário, não sei bem o que você quer dizer com pré-inventário. As situações que eu vi como pré-inventário às vezes o pessoal pega uma listagem de produtos, imprime e vai lá na posição. Faz tipo uma checagem, uma auditoria de cheio e vazio. Talvez se tem produtos, não tem, se tem produtos, não tem. Só de fazer isso aí é um bom sinal para você identificar se algum pallet deixou de ser movimentado. É muito utilizado esse processo de cheio e vazio ali na implantação de LMS, na primeira, segunda semana ali, mas em termos de operação normal, não é muito comum, mas tem muitas operações que fazem. Não sei se isso seria esse pré-inventário que você faz, viu? Bem, mais alguma pergunta sobre o que a gente passou aqui, sobre as 5 dicas para o terminal do LMS? Aqui eu estou deixando na tela os contatos, tem aqui o telefone, o WhatsApp, o e-mail, caso você queira entrar e esclarecer alguma dúvida, queira entender um pouquinho mais sobre os nossos serviços, ok? Pessoal, mais alguma dúvida, algum esclarecimento que vocês queiram passar para a gente aqui? Estou à disposição, ok? Então é isso, a gente vai finalizar a nossa transmissão. Espero que esse conteúdo tenha trazido aqui informações que agregam a operação de vocês, que vocês possam utilizar essas informações aqui para agregar e trazer resultados, tá? Se vocês quiserem entrar em contato, tá aqui nossos dados de contato aí na tela, Anderson Alves, e vocês podem entrar em contato que nós vamos tirar as dúvidas de vocês, tá? O Marcos trouxe ali uma pergunta: é possível você explicar na prática a separação da carga paletizada de caixas? Marcos, se o caminhão tem 6 pallets, ele vai gerar 6 OS. Então, o produto vai estar... Se um produto estiver nos 6 pallets, vai lá visitar o endereço 6 vezes. Porém, apesar de você visitar o endereço várias vezes, você vai roteirizar a mercadoria dentro do veículo, então para o motorista ficar mais fácil, tá bom? Basicamente é isso. É uma forma bem superficial, bem tranquila da gente apresentar aqui para vocês. Se você quiser entrar em contato, a gente pode entrar com mais detalhes, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que possa ter contribuído aí para a operação de vocês.
e que vocês possam utilizar esse conhecimento aqui, essas informações para aplicar na operação. Ok? No mais, um grande abraço, muito obrigado e até a próxima live, tá? Tchau, até mais.